Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica. Como sempre fazemos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de conhecermos as suas leis, através do Consolador prometido, que nos explica as lições de Jesus, nos mostrando a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos dos ensinamentos da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, os nossos estudos dessa noite se referem ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados aflitos. E os nossos estudos estão centralizados no item 26, que tem o subtítulo de Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. É uma pergunta que foi feita a um espírito superior que se identificou como um anjo da guarda. Essa mensagem foi dada em Paris no ano de 1863, quando foi perguntado a ele se é certo ao homem abrandar as suas próprias provas. E ele respondeu: essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus diz, bem-aventurados aflitos, haverá mérito em procurar alguém as aflições que lhe agravem as provas
por meio de sofrimento voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faz. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumentei o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que de vós exige Ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meio de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que apenas é o vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes de vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas privações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o a vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem
Flexiai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Faz parte também dos comentários da noite, uma lição do livro da Esperança, Nós e o Mundo. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Luciana. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre em nossos corações. Meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura do nosso irmão Evandro, nossas reflexões da noite serão sobre o item 26 do capítulo 5, cujo subtítulo é Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Temos estudado aqui recentemente vários itens do capítulo 5, esse capítulo denominado Bem-aventurados os aflitos, e que trata das aflições, das provas, das expiações. E como sabemos, os sofrimentos humanos estão de acordo com a justiça divina, porque sendo o nosso Pai amoroso, infinitamente bom, sábio, justo e misericordioso, Ele jamais iria permitir que passássemos por determinada situação se não fosse necessário, merecido e adequado ao nosso progresso. Deus nos deu o livre-arbítrio para agirmos como quisermos, mas toda vez que nos afastamos das suas leis, acabamos criando aflições e, por conseguinte, infelicidade, porque as nossas imperfeições geram as aflições e as aflições geram infelicidade. Conforme verificamos lá na questão 648 de O Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade resume todas as leis divinas. É por isso que o egoísmo e o orgulho são os nossos maiores adversários, pois deles derivam todos os males humanos que nos afastam da lei de Deus. Então somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, quem criamos as aflições em nossas vidas, através da lei de causa e efeito. E é por essa razão que estamos aqui matriculados no planeta Terra, esse mundo de provas e expiações, para sermos educados e curados dessas imperfeições, dessas enfermidades da alma. E ao longo do tempo, a cada nova reencarnação, vamos evoluindo, progredindo em sabedoria e amor. Então, quando compreendemos melhor essas realidades espirituais, quando compreendemos a justiça das aflições, as causas e as finalidades das provas e das expiações, passamos a aceitá-las de forma mais resignada e a tirar proveito espiritual disso tudo, corrigindo essas imperfeições e evoluindo. E as aflições, elas possuem então essa sublime finalidade, elas são educativas. É para exercitarmos a inteligência, adquirirmos e desenvolvermos virtudes, valores. E Jesus nos prometeu: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doutrina espírita
acrescentou, como nós vemos no final do item 18, uma fala muito interessante do Espírito Lacordaire, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Então, para que as aflições nos sejam benéficas, nós precisamos evoluir com elas, tirar proveito espiritual, nos tornando criaturas mais virtuosas. E nós sabemos que as aflições podem ter duas fontes: ou elas são originadas nas vidas passadas, ou na presente existência. E conforme o Espírito autor dessa mensagem que estamos estudando hoje, Espírito Anjo Guardião, nos fala, nós devemos nos contentar com as aflições decorrentes dessas causas anteriores, aquelas provas e expiações que irão corrigir os nossos erros do passado e nos educar, e que muitas vezes nós mesmos escolhemos no mundo espiritual durante o nosso planejamento reencarnatório. E, meus irmãos, viver aqui na Terra em meio às provas e expiações criadas nas vidas passadas já é suficientemente difícil. Não devemos, portanto, aumentar os nossos sofrimentos sem que haja uma utilidade, um proveito espiritual. Aumentar a aflição em razão do nosso orgulho, do nosso egoísmo ou do fanatismo é um grande equívoco. Então nós devemos superar, ou atenuar essas já existentes e evitar tormentos voluntários, aflições novas que são desnecessárias e sem utilidade. Então a regra básica é pagar as dívidas já existentes e não contrair novos débitos. E nós já aprendemos também que existe um meio ou uma forma de pagarmos os nossos débitos de forma mais rápida e menos dolorosa. O Cristo nos ensinou isso quando disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, meus irmãos, tudo na natureza e na criação divina nos mostra que o amor e a renúncia, a doação em favor do outro, do bem de todos, rege tudo na vida. Então, as reflexões dessa noite nos mostram que existem sacrifícios e privações úteis, meritórias, as quais nos conduzirão a planos mais elevados da vida, de forma mais rápida e sem tanto sofrimento. São, então, as provas voluntárias que objetivam o bem do próximo. Diferentemente, então, daqueles tormentos ou sofrimentos que decorrem das nossas imperfeições, essas provas voluntárias criadas por nós, elas têm o intuito de amparar, de auxiliar, de aliviar a dor de um irmão. São, portanto, frutos do amor e não das nossas imperfeições. Totalmente diferente. E essas situações podem sim nos trazer prejuízos materiais, um desconforto, cansaço, um desgaste físico, porém o nosso espírito eterno está saindo mais iluminado, está avançando. E o Espírito que nos trouxe essa mensagem da noite elencou aqui exemplos muito bonitos que vale a pena recordarmos. Ele diz o seguinte: se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado,
E se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixeis os vossos aposentos perfumados, para irdes aos casebres infectos, levar a consolação, vós que sujai as mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Então, meus amigos, nós vamos compreendendo que o verdadeiro cilício é filho do amor, é fruto do amor, já que decorre da renúncia, do sacrifício pessoal, do esquecimento de si mesmo em favor dos nossos irmãos. O cilício, ele era um objeto, uma vestimenta, uma espécie de cinto ou colete que alguns irmãos utilizavam em tempos remotos para se penitenciar, colocando ali por debaixo da roupa uma espécie de um cinto feito de arame que causava ferimento. Então, esse item, como nós sabemos, está em desuso. A humanidade evoluiu. Raríssimos são os irmãos adeptos desse tipo de autoflagelação. Não se ouve mais falar desses objetos como nos tempos medievais, mas ainda hoje existem outras formas de cilícios. Aqueles cilícios, por exemplo, que decorrem do insulamento e do ascetismo, os quais ainda existem nos tempos atuais, especialmente no meio religioso. Quantos irmãos nossos se perdem no fanatismo religioso e se entregam a práticas excêntricas, com um viés contemplativo, mortificação de sentidos, fogem do convívio social, e não se permitem qualquer tipo de prazer físico ou psicológico, acreditando que esse é o caminho da perfeição, que esse é o caminho para o equilíbrio moral e espiritual. E quem quiser se aprofundar nesse desvirtuamento, que o cristianismo acabou se enverdando aí e se perdendo na simplicidade e na sua função primordial de renovar corações, nós sugerimos aqui duas obras em especial: 50 anos depois e a obra Emmanuel. As duas são do benfeitor Emmanuel, e nelas o benfeitor nos mostra como que o egoísmo, o orgulho, o fanatismo religioso deturparam as lições simples do nosso amado Mestre Jesus. Como que nós mesmos acabamos deturbando aquilo que era puro amor, pura simplicidade e humildade. E a história, todos nós sabemos, acabamos criando mosteiros, sacerdócio oficial, práticas exteriores que não possuem uma finalidade, uma utilidade verdadeira, e até guerras, inquisições, nós, quando cristãos em outras épocas, acabamos fomentando, usando o nome de Jesus, o nome de Deus. Quanto equívoco! E são chegados os tempos, desde o advento do Espiritismo, que veio limpar nossos corações dessas sombras, esclarecer as nossas consciências, que nós temos visto o retorno do Evangelho puro de Jesus. Na obra Caminho, Verdade e Vida, na verdade no seu prefácio, Emmanuel nos orienta o seguinte:
o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, ou seja, por honrar Jesus apenas nos templos de pedra, nas igrejas, e esquecer dele nas ruas, temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem e devem ser consagrados ao serviço divino. Nesse sentido, meus irmãos, as instruções do Espírito, o anjo guardião, nos mostram, e na obra O Livro dos Espíritos, também a espiritualidade superior deu respostas valiosas a Allan Kardec e para todos nós, que separamos aqui 3, que são bem valiosas para essas reflexões da noite. A primeira, que trata sobre a vida contemplativa. Allan Kardec perguntou o seguinte aos espíritos: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? A espiritualidade disse o seguinte: não há mérito, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive em uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus pedirá contas do bem que não houver feito. Vejam, meus irmãos, o tanto que a mensagem é clara, e a gente tem que prestar atenção nisso. Emmanuel nos diz que o próximo é a nossa ponte até Deus, e o próprio Jesus, quando foi tentado por um doutor da lei, que lhe questionou qual era o maior mandamento, Jesus lhe disse: amar a Deus acima de todas as coisas. E ele complementou falando o seguinte: e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo, nos ensinando que não tem como amarmos a Deus sem amarmos o próximo, a sua criação. São coisas que estão intimamente ligadas. As outras 2 questões que separamos aqui são a 720 e a 721. Na 720, que fala das privações voluntárias e das mortificações, Allan Kardec perguntou o seguinte: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos terei. 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Resposta: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendo colori-la. Privar-se de si mesmo e trabalhar para os outros, tal é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, meus irmãos, resumindo, nem toda dor ou dificuldade que criamos para nós é benéfica, útil e meritória. Muito pelo contrário, algumas delas, como estamos vendo, é fruto do egoísmo, do orgulho e do fanatismo religioso. Apenas os sacrifícios
que decorrem da nossa reforma íntima e da prática da caridade, esses sim são valiosos e meritórios. Não tenhamos dúvidas que Deus nos coloca nas condições ideais ao nosso aprimoramento. Nós nascemos na família certa, com o corpo e a saúde adequada, a profissão ideal, tudo para o nosso aprimoramento. Então, as provas e expiações que nós já temos, elas são verdadeiros remédios. Jesus é o nosso médico divino. E Deus nos dá tudo que precisamos para resgatar as nossas dívidas e evoluirmos. O esquecimento do passado é uma bênção, fruto da infinita sabedoria e misericórdia de Deus. E o amor cobre a multidão dos pecados. Porque se nós soubéssemos o tanto que a gente já fez de mal, e se nós tivéssemos que pagar todo o mal com dor e sofrimento, nós não conseguiríamos. Então sigamos com fé e resignação, tentando extrair o máximo de ensinamento, de aproveitamento espiritual em cada dificuldade. Nos esforcemos para não criar novas aflições por conta das nossas imperfeições, e de hoje em diante que as dificuldades que nós tenhamos a impor para nós mesmos sejam pela vivência do Evangelho, pela prática do amor e da caridade, com a renúncia do nosso ego, e o sacrifício útil, o sacrifício que é em favor do próximo. Se cumprirmos fielmente as nossas obrigações, os nossos deveres cristãos, no trabalho, na família, na sociedade, já estaremos dando grandes passos para a nossa jornada evolutiva. Para finalizar, trouxemos uma página de André Luiz, que é um verdadeiro poema ao amor. Ela se chama Na Exaltação do Amor. Está na obra O Espírito de Verdade. É uma página um pouco extensa, então escolhemos um trecho especial que toca fundo o nosso coração para finalizar aqui a nossa participação. André Luiz diz o seguinte: só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se de que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução amando onde esteja. Atenda ao semelhante amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas, para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida, amando para entendê-la. Viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Ambos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Querer com exclusivismo é contemplar situações e circunstâncias que geram a enfermidade e a morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive quem realmente ama. Só ama quem efetivamente age
para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos quem compreende que o amor é a base da própria vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Pedimos à espiritualidade amiga que continue nos amparando, nos intuindo nessa segunda parte dos nossos estudos. E essa segunda parte nós vamos comentar um pouquinho sobre a mensagem do livro da Esperança, mensagem de Emmanuel, intitulada Nós e o Mundo. Emmanuel, nessa mensagem, ele vai nos dizer um pouco sobre a nossa postura frente ao mundo, sobre como que é visto o mundo por muitas pessoas. E ele inicia essa mensagem nos trazendo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, quando Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Quando buscamos ali a ocasião em que Jesus diz essas palavras, nós vemos ali que Jesus estava ensinando sobre o julgar ao próximo, a questão do julgar ao próximo. E ele diz no versículo 38, ele diz: dai e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. Então aí Emmanuel, já fala sobre a questão de julgarmos o próximo. Sabemos que o julgamento que nós temos que fazer não é o próximo, mas o julgamento que temos que fazer é nossas ações, julgarmos, vermos como estamos vivendo, o que estamos fazendo. Esse é o julgamento válido, para que a gente possa conseguir viver em sociedade e não acusando o nosso irmão, E um segundo ponto que ele traz é um fragmento da mensagem desse anjo guardião que foi trazida aqui pelo nosso irmão Gilvan, e comentada para o nosso entendimento. E ele nos diz assim, ele traz o seguinte fragmento: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tem na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e deserdai ao combate. Então ele traz esse fragmento para a nossa reflexão. Quando nós falamos em mundo, nós temos que lembrar que o mundo é a criação divina. E como o Gilvan diz, nós somos matriculados, então nós temos que ver o mundo como uma escola de aperfeiçoamento e renovação. E ele vai trazer nessa mensagem pontos que são levantados por muito com relação ao mundo. Então ele nos diz assim: muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpa, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humilde se faça, comem os frutos e vestem a estamenha é um tecido grosseiro, que fazia para se fazer a roupa, a vestimenta, que o mundo lhes oferece. Então ele está falando assim, que o mundo é visto por muitos como um poço de tentação. E a tentação aí, é esse desejo veemente, difícil muitas vezes de resistir, de conter. Mas observe, nós falamos difícil, porque não é impossível. Não é impossível, requer trabalho, e muito trabalho da nossa parte. E por isso mesmo ele diz
que esse isolamento, esse afastamento, ele não vai nos beneficiar. Pelo contrário, ele pode trazer um ócio da alma. Seria um momento de repouso. Aquele momento, aquela parada, né? Eu vou me distanciar, porque aí eu vou viver pacientemente, eu não vou ter que lidar com situações difíceis, mas nós esquecemos que as situações difíceis justamente são as alavancas que vêm para nos impulsionar, porque quando nos chegam essas situações difíceis, nós vamos procurar vencê-las, nós vamos procurar ali entendê-las e buscar a melhor forma de sair das situações. É um aprendizado, né? E ele continua a nos dizer: muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário, né, de um ninho ali de serpentes. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquire os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acha os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente, a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. Então perceba que ele está trazendo aí dois lados, dois pontos de vista, né? Aqueles que acham que o mundo não tem mais jeito, que o mundo só traz sofrimento, mas ele traz um ponto de vista também e que é o mais adequado a nós, que o mundo traz possibilidades. Mas para que possamos enxergar essas possibilidades, para que possamos enxergar toda essa beleza, todas essas cores que o mundo nos oferece, é preciso que nós retiremos de nós essa lente do pessimismo, da tristeza, da incompreensão, da ira, porque essas lentes é que vão meio que embaralhar os nossos olhos, embaçar os nossos olhos, não permitindo que venhamos enxergar com clareza as oportunidades que temos no mundo. E interessante que esse trabalho de retirada é de cada um de nós. Emmanuel, ele tem no livro Companheiros uma página intitulada Visão do Mundo, e nessa página ele fala assim: cada pessoa vê o mundo à própria imagem, cada pessoa vê o mundo, aquilo que ela traz em seu mundo interior, ela transmite para o mundo externo. Então muitas vezes você fala assim: aquela pessoa é intolerante, eu não vou com a cara. Mas será que não é você que é intolerante? Será que é você que tem que trabalhar isso em você? É o que ele está dizendo. Quando alguém condena o mundo, é porque se sente condenado em si mesmo. E ele nos diz assim: a sabedoria da vida te colocou num lugar onde possas aprender com eficiência e servir. Então veja o que ele diz: a sabedoria da vida. Então nós estamos no lugar em que precisamos estar, vivendo as situações que precisamos viver para o nosso aprimoramento. Aí é aquela questão, né? Que você possa florir onde você é plantado, seja num belo jardim, seja no meio do lodo. Isso é um trabalho em que começamos no nosso
interno, no nosso mundo interno, para que possa refletir essa luz que trazemos conosco, florindo e espalhando esse perfume a todos que nos cercam, né? E é isso que ele está dizendo. E na mensagem Nós e o Mundo, ele diz assim, eu achei tão bonita essa parte, que ele fala assim que o mundo, porém, obra-prima da criação. Quando um artista fala das suas obras e ele fala assim, essa é minha obra-prima, é porque essa obra que ele fez, sendo um escritor, sendo um pintor ou um escultor, em qualquer área, é a obra que ele se dedicou mais, é a obra que ele teve aquele cuidado, aquele carinho para que se tornasse uma perfeição. Então a obra-prima, quando ele fala, é a obra que ele considera mais bonita e mais perfeita. E Emmanuel traz essa comparação. Ele fala do mundo como obra-prima da criação, porque o mundo realmente é perfeito. Ele foi criado e já nos mostrando que nada é por acaso. Não houve simplesmente uma explosão e se deu o mundo. O mundo foi criado, foi pensado, foi trabalhado para receber aqueles que precisam evoluir, como nós, seres imperfeitos, mas que temos um Pai que nos ama de tal forma que vem Jesus, o nosso governador, com a autoridade do nosso Pai, e cria um berço para nos receber, um berço perfeito, em todos os sentidos, né? Em tudo há um equilíbrio. Nós percebemos, vejam, quando nós estamos num momento de cansaço, né? Pela lida aí da vida, do trabalho, e sentimos cansado, a primeira coisa que a gente pensa, eu preciso parar, eu preciso me refazer. E o que vem na cabeça da gente logo? Vou tirar umas férias. Para que lugar? Eu, pelo menos, a primeira coisa que eu penso é contato com a natureza. Vou procurar um cantinho, seja numa praia, seja no meio do mato, seja numa fazenda, mas eu preciso estar em contato com a natureza. E já perceberam que quando a gente faz isso, a gente parece que a gente se refaz, né? Até o respirar é diferente, o ar é diferente. Isso fortalece a gente se sente renovado e volta renovado. É toda a energia, todo o equilíbrio. Isso é um amor que foi planejado, essa obra-prima, para que a gente tenha esses refúgios diante ali as tempestades, que a gente encontra esse refúgio para nos fortalecer. Através das vibrações, a gente não imagina o quanto a natureza tem de benefício, quanto que tem de remédio para a gente, para o fortalecimento do nosso espírito. Então ele diz assim, o mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhes são desfechadas, então indiferente do que achem, né, que é um mundo ali de tentações, que é um mundo de incompreensão, de discórdia, de maldade, que o mundo não tem jeito. Então, indiferente disso, olha o que ele diz, prossegue florindo e renovando. Já viram ali, quando entra a primavera, que chegam os campos ou o jardim começa a florir, quantas espécies de flores, quantas cores, quantos perfumes ali, né? Que cada coisa maravilhosa, que enche as nossas vistas, que é assim até uma higiene para a nossa mente, né? Quando a gente lidar ali, quando a gente vê essa beleza, esse espetáculo. Então o mundo continua florindo, ele continua se renovando. Quando há queimadas ali, muitas vezes a gente vê aquela destruição, passando um tempo, chove um pouquinho, começa a nascer ali um verdinho, quer dizer, daqui a um tempo aquela área já está renovada, então mostrando ali o trabalho, o processo, a renovação que há. O mundo, ele está guiando para o progresso e sustentando a esperança da humanidade. O mundo, ele progride. Nós
estamos vivendo uma fase em que nosso mundo está no processo de transição, saindo do mundo de expiação em prova para o mundo de regeneração. É o progresso. Cabe a nós escolher se eu vou também progredir ou se eu vou estacionar, porque não há retrocesso. Aquilo que eu aprendi, que está em mim, eu não perco. Não há um retrocesso, mas há o estacionamento. E isso vem de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas o mundo, ele continua sustentando ali as nossas esperanças. E ele diz assim: fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Por que o egoísmo? No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, nós temos sobre a lei da sociedade. E Kardec, ele pergunta aos espíritos assim: a vida social está na natureza? E é respondido: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida, à relação. Então, nós temos esse corpo, né, essa máquina perfeita, com todas as faculdades para auxiliar ali no quê? Na nossa vida social, na sociedade. E ele pergunta depois, no 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando mutuamente. Na 770, ele pergunta assim: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? A resposta é simples: duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Ele não colocou, né? Ele poderia colocar egoísmo. Ele já colocou aqui enfatizando duplo egoísmo, né? Já nos mostrando que o ensinamento, ele não vai trazer nada para o nosso progresso, né? Continuando então a mensagem, ele nos diz assim: o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a binhonice das mentes infantis reunida nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. E o interessante é que ele usa aqui a expressão dissipar a névoa. Ele não usa aqui a expressão arrancar. Porque Jesus, ele nos fala, ele nos ensinou o amor. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Já recebi essa mensagem, né? Zacarias, o profeta Zacarias já recebia essa mensagem em visão, quando foi reconstruído ali um templo de Jerusalém. Então um anjo disse a ele: não é por força, né? Nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E o que é o Espírito de Deus? É o amor, é o respeito. E Emmanuel, ele usa aqui essa questão de dissipar a névoa, porque já viram ali quando estamos cercados de neblina, ou mesmo num dia que está chuvoso, o céu está todo cheio de nuvens ali, cinzas, né? O céu está todo cinzas, e aos poucos vai diminuindo a chuva. De repente aparecem os pequenos raios ali entre as nuvens, começa a se dissipar. Então é um processo que vagaroso, é um tempo. É isso que ele quer nos dizer. A verdadeira sabedoria, respeita o tempo
de cada um. Porque nós estamos numa escola, e como a escola, ela tem fases, ela tem etapas, ela tem anos. Então vai ter ali pessoas matriculadas no 3º, no 5º, no ensino médio, na faculdade. Pessoas em graus e entendimentos diferentes. Então nós precisamos respeitar esse tempo para um bom convívio, né? Não é querer forçar, e a gente entende que muitas vezes acontece até isso bem próximo a nós, né? Na nossa família mesmo. Principalmente quando a gente já consegue perceber muitas coisas da vida, um outro direcionamento, a nossa vontade é que as pessoas consigam também perceber, para que sejam mais felizes, principalmente quando está passando por situações difíceis. A gente fica doido para a pessoa, né, ouvir a gente, olha, você pode procurar uma solução de uma outra forma. Mas nós temos sempre que lembrar que cada um de acordo com o seu tempo, respeitar o tempo de cada um, auxiliá-los com tranquilidade, né? Conversar, cada oportunidade que tiver, está jogando ali uma sementinha e o tempo vai se encarregar de fazer germinar essa semente. Mas precisamos respeitar o tempo. E aí ele diz assim, conclui a mensagem dizendo: o espírita, na essência, é um cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Emmanuel. E para nos ajudar também nessa reflexão, eu trouxe aqui do livro Fé um conto de Irmão X. E nesse conto ele vai nos dizer assim, que em certa ocasião, na casa dos apóstolos de Jesus, em Jerusalém, o trabalho de atendimento aos necessitados haviam recrudescido, ou seja, havia se tornado árduo, havia se tornado ali pesado. Simão Pedro era o alvo das solicitações e das aflições, petitórios e queixas. Quantos haviam escutado referências ao nome de Jesus e aos prodígios de amor que o Mestre realizava, vinham de longe e suplicavam, clamavam. Muitos traziam querelas, outros carregavam perturbações. Não raro, irmãos em demanda familiar entravam em rixa ali mesmo no recinto da fraternidade, trocando injúrias e até mesmo pescoções. Viajantes, em extremo desespero, abordavam a generosa moradia, implorando consolação. Muitas vezes, os rogos se degeneravam em gritaria e palavrão, frustrando a tranquilidade do santuário. Então, Pedro ali recebia todas as pessoas que o procuravam, necessitando ali de auxílio, tanto físico, né, doentes, como também auxílio espiritual, porque havia também processos ali, né, de obsessões, de dificuldades mentais. Então, Pedro estava ali sempre amparando aqueles que o procuravam. De vez que assumia a direção do grupo, era Pedro que mais socorria os infelizes, mas por isso mesmo era o mais intensamente policiado pelos olhos da crítica, e as censuras contra ele desbordavam aqui e além. Por que consentia em receber tanta gente desorientada?
Como se entregava a delinquentes quando se sabia responsável pela instituição? Com que razões articulava tanta gentileza em favor de pessoas evidentemente desclassificadas? Por que cerca-se de tantos tipos considerados malfeitores? Essas eram as exigências, as interrogações que eram feitas a Pedro. Ante a onda de reprovações que se fazia sempre mais alta, Tiago, filho de Alfeu, o ligador do Evangelho mais vigorosamente agarrado aos textos antigos, procurou Simão e comunicou-lhe a decisão de afastar-se. Não tolerava a situação de categorizava por desequilíbrio e desordem. Dali em diante, habitaria um tugúrio isolado na saída para Jope. Então ele ia se afastar, ia morar numa casa isolada, né? num barracão isolado na saída de Jope, para sair daquela confusão. Aspirava à meditação e ao repouso, ansiava por sossego na vida espiritual. Simão tentou acalmá-lo, prometeu condições melhores em futuro próximo, apequenou-se e pediu a reconsideração do companheiro. Tiago, porém, foi inflexível. Em dias rápidos promoveu a mudança e encasulou-se em risonha choupana, rodeado de verdura e batida de sol. Ali se confiava ao estudo dos apontamentos evangélicos, tratava de flores, admirava os insetos e louvava o Senhor através das orações na hora certa. Escoaram-se dias, semanas, meses. Tiago, insulado em quietude e reflexão, recordava Jesus com inexprimível saudade. Tantas vezes vira o Mestre gloriosamente redivivo depois da morte. Por que não lhe reaparecia Jesus agora que se consagrava mais profundo recolhimento? Não se achava ali plenamente disponível entre o silêncio e a oração? Uma noite surgiu em que a ausência do Mestre mais lhe pesava na alma. Concentrou-se em rogativa, lembrou e chorou. E chorava quando viu alguém a se lhe abeirar do refúgio banhado de luar. O desconhecido vinha de passo ligeiro, como quem fazia o seu próprio caminho, varando a noite. Extasiado, o apóstolo reconheceu o itinerante, que afinal se lhe revelou aureolado de luz. Era o Cristo de Deus. O discípulo ajoelhou-se e alongou os braços para recolhê-lo com mais largueza de júbilo. O augusto viajor, no entanto, passou por ele sem se deter. O filho de Alfeu levantou-se de espírito opresso, correu-lhe no encalço e gritou: Senhor, Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Onde vais que não me vês a necessidade de ti? Jesus voltou, abraçou-o de leve e comunicou-lhe num sorriso: Tiago, estás a salvo de lutas e tentações. A virtude te abençoa no recanto da paz. Vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhação e de lágrima, no amparo aos nossos irmãos. Dito isso, o celeste benfeitor prosseguiu adiante. Tiago, entretanto, naquela mesma noite, reuniu os pertences pobres num carro de mão e retornou ao pouso antigo. Bateu à porta, que lhe abriu, acolhedora, e abraçando Pedro, que lhe veio ao encontro, pôde apenas dizer: eu estou aqui. Então veja a lição aí para Tiago, né? Ele voltou, ele percebeu que para encontrar Jesus, ele precisava estar ali junto, trabalhando com Pedro, né?
naquele convívio social, no trabalho, no bem aos outros. Só assim que ele ia encontrar Jesus. Que o Senhor nos ampare, nos assista, nos fortaleça, que possamos sempre ver em todas as situações que passamos uma oportunidade bendita de aprendizado. Jesus nos abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus, a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, por esse momento de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Warley que nos faça a prece. Deus Pai de amor, de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos nessa bendita casa que nos recebe com tanto carinho, agradecemos a oportunidade dos estudos que nos foram apresentados. Divino amigo, Mestre querido, que as suas bênçãos sejam conosco, encarnados, desencarnados, que seja extensiva a todos os nossos irmãos que se encontram em dor e sofrimento. Mestre querido, rogamos ao Senhor que as bênçãos do Senhor sejam conosco diante de nossas provas terrenas, Mestre amado, que possamos ter fé, coragem e resignação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males, que vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião da noite na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.